E se você descobrisse que pode morrer e voltar de novo e de novo, mas cada vez mais consciente de que está sendo usado como uma peça de reposição em um sistema desumano? Fala pessoal, eu sou o George Ricardo e hoje, no CG, eu e o Matheus vamos mergulhar fundo no universo de Mickey 17, o novo filme de ficção científica estrelado por Robert Pattinson e dirigido por Bong Joon-ho, o vencedor do Oscar por Parasita. Baseado no livro de Edward Ashton, essa obra promete misturar existencialismo, clonagem e polêmicas de classe social em um planeta gelado e inóspito. Mas antes de começar, você já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e não esquece de marcar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade aqui do CG. Mickey 17 se passa no planeta Niflheim, um mundo gelado onde humanos tentam estabelecer uma colônia. Mickey Barnes é um dispensável, um tipo de funcionário clonado cujas memórias são transferidas para novos corpos sempre que ele morre. Após 6 mortes, Mickey começa a desconfiar que algo maior está em jogo, até que em um ponto da história, 2 Mickeys coexistem, o que vai contra todo o protocolo da missão. Teteu, vamos lá, vamos começar. Eu quero saber as suas primeiras impressões sem spoiler, hein, cara? Beleza. Pô, cara, assim, eu tava hypado, né? Eu comecei quando eu vi os trailers, né? E Bong Joon-ho, né, cara, que é um puta nome, né? Eu já fui querendo ver, né? Robert Pattinson, cara, até os filmes em que ele tá ruim, tá bom, né, cara? Tipo, ele tá um puta nome aí. E quando eu fui ver o filme, vou te falar, cara, ele é divertido e pra mim podia ter sido uma obra-prima e acabou não sendo, né? A gente até chega lá depois, mas assim, cara, é o meio do caminho, é um filme divertido, é um filme legal. E eu não sabia nem que tinha um livro, cara, que é o Mickey 7, né? Ele é uma adaptação aí de um livro de 2022 e muita coisa pra falar do Mickey 17, né, cara? Muitos pequenos detalhes e problemas aí, polêmicas com os bastidores também. Mas, no geral, cara, ele é um filme legal. Um filme ok. É um joinha. Eu também tendo a concordar com você, é que o filme é ok, ele tem uma premissa que talvez seja melhor do que a conclusão que ele te entrega, mas eu acho que, assim, a gente tá falando do Bong Joon-ho, né, Matheus, que eu creio que é um dos grandes cineastas da nossa época, da nossa Sim. geração, assim, e ainda mais sendo que ele não é um cineasta americano que já chegou em patamares, assim, muito grandes pra quem ele é. Então, assim, é normal você esperar muito. E aí ele pega um elenco que é muito bom também, que mistura atores de etnias diferentes que estão em alta, né? A gente tem aí, além do Robert Pattinson, a gente tem a. Eu esqueci o nome da menina do Dente Separado, mas ela também tá em alta. A gente tem o É a maluco lá Naomi Aki, Jorge. Naomi Acre. Adoro ela, cara. Acho ela uma puta de uma. Tudo de bom. Eu não vou falar gostosa porque. Ai, falei, porra. Mas é isso. Mas é isso. Vou ser cancelado aqui. Mas enfim, ela é uma puta de uma atriz também, de verdade, assim, sem brincadeira agora. A gente tem também ali o Steve Au, né? Que é o carinha do The Walking Dead e tal. Então a gente tem um elenco aqui maravilhoso. Tem todo os coadjuvantes de Ox lá também, né? O carinha, Pois é. o japonês do Se Beber Não Case, tá ligado? Tem um elenco legal. Tem um elenco Um legal elenco aqui. bem legal, né? E Mark Ruffalo, Mark a Toni Ruffalo, Collette isso. também, né? Que é a Toni esposa dele no Collette, tá? filme. Então assim, a gente tem uma premissa muito boa, a gente tem atores maravilhosos, e talvez por isso, mesmo que você não tivesse conhecimento do filme como eu não tinha, ao ver esse elenco eu falei, caralho, vem coisa boa aí. Com essa premissa, porra, não tem como. E aí eu acho que por isso talvez o filme não seja aquela hesitação que a gente vai falar que não, o filme é ótimo, a gente vai dar uma nota muito boa, e talvez a gente vai decidir a nota conforme a gente for conversando aqui hoje, né, Teteu? E a gente pode já abrir Pois aqui pra conversa maior, mas então eu quero falar um pouco sobre essas incoerências, Teteu. É a segunda ficção científica do Bong Joon-ho, né? Acho que a primeira foi Expresso sim, da Manhã. é Então, o assim, Snowpiercer aí, o né? Que é o Snowpiercer, aquele clássico lá com o Chris Evans, né? Evans, né, cara? Pra Com o você Chris ver, né? Evans, cara. Antes de ser o Capitão América, ele tava aí, né, andando nos trens aí, fazendo filme distópico aí, cara. O Exato. Snowpiercer, ele também é uma adaptação de um livro, né? E assim, pelo Snowpiercer, né, eu tava, tipo, empolgado, cara, pra ver, né, como é que ia ser o Mickey 17, né, cara? Porque o Snowpiercer, por mais que ele tenha um final mais esperançoso, né, cara?
ele é um final horrível, né, cara? Tipo, ele é uma história, tipo, péssima, né? O futuro é muito cruel, e cruel com o ser humano mesmo, né? E por ele ser um diretor, assim, que pega no pescoço, né, cara? Como no Parasita. O Oscar nem tanto, né? Porque o Oscar eu acho que ele é mais fofinho, né? Apesar de tudo, né? Mas no Parasita, né? Que acho que é a coisa que tá mais fresca na cabeça da gente mesmo com o Bong Joon-ho, cara, é bizarro, cara, de pesado e de ruim, né? E coloca o ser humano num palco do vilão mesmo, né? Coloca o ser humano nessa questão de megalomaníaca, né, cara? O mundo é horrível, né, cara? O mundo da Terra, né, ela é horrível. Assim, tem muitos problemas, né, de superpopulação, falta de comida. A situação tá tão merda que a gente vai para outro planeta, sabe? E aí o Mickey 17 ele começa muito importante para mim, cara. Ele começa, tipo, incrível. Toda essa barriguinha do filme, né? Que o filme demora para engatar, né? Mas você vê a sociedade distópica lá, né, cara? Os agiotas lá, o agiota que vai atrás do cara através até de outra galáxia, né? E aí você tem esse culto maluco, né? Religioso, onde o cara quer fazer uma expedição para colonizar outro planeta, sabe? São várias peças assim. Achei que ia converger para uma coisa só, né? E no fim das contas, não, né, cara? Porque. E isso fica o maior problema com o filme que a gente pode até falar depois, né? Mas tudo que ele é apresentado, ele meio que. Os problemas viram outros. O filme tem praticamente, aí tava conversando com o Matheus sobre isso, eu não contei, mas o Matheus falou 40 minutos mais ou menos, eu acho que é 30 e pouco, 40 também, de introdução. Então a gente vê essa vida deles na Terra, meio que apocalíptica, já a Terra sucumbindo a toda a destruição que a humanidade causou. E esse filantropo milionário, bilionário, que já tentou se eleger 2 vezes e perdeu, vira uma piada politicamente, mas ele tem muita grana. E aí vem a primeira grande problema pra mim, que é a falta de informação que a gente tem. A gente não sabe quem tá patrocinando essa expedição. Se é só o bilionário, que é claramente o personagem do Mark Ruffalo, inspirado aí no Elon Musk. Mas a gente não sabe se ele tá bancando do bolso dele, porque ele quer, ou se tem toda uma questão de governos mundiais, ou só dos Estados Unidos, ou não fica claro. Tudo pode ser, mas nada fica claro. E isso atrapalha um pouco a questão de narrativa mesmo. Da gente entender melhor quem é esse personagem. Porque, assim, é um personagem muito caricato. Muito. Tem umas conversas, assim, o jeito, aquela dentadura que o Mark Ruffalo tá usando, né? Que ele fica assim, ó. É muito Veneer, né? caricato, né? Aquelas dentaduras, tipo, que o dente até brilha, né, cara? O cara não pode morder uma maçã, mas o dente brilha. E é bem engraçado, né? Que ele tem um assistente e tem a esposa dele, né? E os dois falam por ele, né? A esposa é Ele não a Toni Collette, né, Matheus? tipo, eles conversam por ele, né? Tipo, é bem caricato. Eu acho que é tão caricato que pra mim funciona por ser engraçado mesmo, né, cara? Porque, tipo, olha esse tanto de idiota, né? E faz muito aquelas críticas às corporações mesmo, né, cara? Não sei se você lembra aí da OCP, né, no Robocop, né, que era empresa merda lá, que, tipo assim, tudo pra eles era uma grande piada, sabe? A distopia, ela faz a gente rir porque ela traz grana. É bem difícil, né, cara, você ter, tipo, essas duas vertentes no filme, né, cara? Porque o prólogo, né, do filme termina com a mulher lá que seduziu o Mickey, né? É até uma coisa meio estranha, né? Isso, inclusive, tá meio jogado no filme, né, cara? Ele lembra da mãe dele, né? A mãe dele tinha cabelo ruivo, né? Aí ele vai ver a moça lá do trabalho, né? E ela tem cabelo ruivo também, e aí ele fica meio apaixonado por ela e Pede pra aí ela trocar o shampoo, né? é. E aí, do nada, tipo, ela vai lá e mata ele, sabe? E foi até uma dúvida que eu tinha se ela realmente matou ele ou se era alguma coisa de projeto. E não, matou mesmo, né? O que faz o rolo acontecer é a morte do Mickey número 1, né? Do original aí, vamos dizer assim. E eu até fiquei pensando mesmo, né? Que ao longo do filme a gente ia ter alguma questão de deteriorar a mente, ou alguma questão realmente, alguma questão filosófica, né, cara? Será que é ele mesmo? Será que, tipo, ele morre? Os personagens perguntam pra ele direto, né, cara? E aí, Mickey, como que é morrer, né? E ele não sabe, porque a mente dele para antes, né, cara? Ele é como se ele tivesse ido dormir. E Teteu, essa história é meio confusa até, né? E é muito esse mistério, mas não vai pra muita coisa, né, gente? Acho que esse é o maior problema. Não desenvolve tanto, né? tem uma questão aí que você traz, até vou colocar essa cena aqui, que é essa cena. Nessa cena, ele tá sendo congelado e vai morrer. E ele tá transferindo a memória da morte, ó. Então, algumas Mano, mortes.
Quando elas são controladas, eu acho que ele transfere sim a memória. Não em todas, claro, Transfere, né? mas. É, velho, só um momento. A tua câmera não tá aparecendo pra mim, tá certo? A minha tá aparecendo aqui. Tá certo, cara. Não, tá certo, que é pra você. Não, então, eles têm uma regra no filme, né, que eles falam que cada 24 horas ele tem um backup, né? E aí, não faz muito sentido pro que acontece no filme, né? Porque o 18 aparece um pouco depois do 17 morrer, né? Tipo, ele é menos de um dia de um backup pro outro. E E, aí, e aí a gente. Ele é, Sim. ele é tão não importante pra essa empresa que eles nem checam se o cara morreu. Eles não ficaram lá pra esperar ele morrer. A arma que ele tava segurando era mais cara do que ele mesmo, né, cara? E isso, Sim. na verdade, isso daí acho que é bem o estilo do Bong Joon-ho, né, cara? A pessoa, é tão mais barato você copiar uma pessoa que já sabe fazer um trabalho do que fazer ela trabalhar, né, cara? Do que treinar uma outra pessoa, cara. Eu acho isso o máximo do capitalismo, né? O que é importante, né? O nome do cara é descartável, né? Tipo, o trabalho dele é ser descartável. Tem uma cena onde uma moça morre, né, num acidente lá, caiu um pedaço de gelo nela, e todo mundo tá triste, puto, porque quem era pra morrer era o descartável, não uma vida real. E, pô, isso eu acho muito legal, né, cara? Porque você pode falar isso pra qualquer trabalhador, né? Nós somos descartáveis, né, cara, no trabalho. E assim, o que faz a coisa ser importante? E assim, ele morrendo no trabalho dele, bom trabalho, bom trabalho, que você morrer, você cumpriu o seu propósito, né? E isso Você, isso é de fuder. vo- E você. especialmente quando a gente encontra o amigo dele lá, né? O Glenn lá, né? Como é que é o nome do cara, mano? Do Glenn lá, o Timo? Timon, né? A gente encontra lá o Timo, né? Como ele é alguém que só tem uma lábia, ele é um cargo melhor, ele já é piloto. Ele jogou um charme e deu certo, né, cara? E é engraçado, né? Pô, em quantas situações, Jorge, você trabalhou pra caramba e alguém, tipo assim, só porque ela era um pouco mais solta, ela tinha um pouquinho mais de papo, ela roubou tua posição, né? Já aconteceu contigo, já aconteceu comigo, acontece direto, né, cara? A aparência é mais importante do que a habilidade, né? É, exatamente. E aí tem até uma questão legal do que você traz. No livro, né? Eu dei uma lida na premissa ali. O livro, aparentemente, ele tem uma abordagem que é mais leve do que esse drama que a gente tem. Ele não tem essa dramédia. Ele é mais leve e ele é literalmente uma comédia sátira, assim, mais bem-humorada e tal. E o filme tem esse tom de mais dramédia. E tem uma entrevista do Bong Joon-ho que ele falou que quando ele foi criar o personagem do Robert Pattinson, ele mostrou um curta pro Robert Pattinson trabalhar o personagem, que é aquele Salve Ralph, do coelho que vive pra ser cobaia de teste, lembra desse que Sim, eu viralizou esse lembro, videozinho? Jorge, o grande coelho Ralph. Isso, que o Rodrigo Santoro até dublou ele. Então o personagem é meio que baseado nesse Ralph, nessa coisa de ele ter que acreditar falsamente que ele é importante pra uma coisa maior, mas ao mesmo tempo ele não é. E quando ele se dá conta aqui, é exatamente quando ele encontra o 17, porque o filme adiciona elementos mais filosóficos sobre a consciência da alma, a consciência, a alma e a multiplicação do eu. Então, assim, o 17 e o que vinha antes dele, ele sempre acreditava que ele tinha uma continuidade na vida dele. Até que ele encontra o 18 e aí ele fala, porra, se eu morrer agora, eu não vou continuar porque não teve mais backup. Já não vai ser mais eu, é outra pessoa que tá continuando no meu lugar. Então, esse paralelo dessa autoconsciência de que ele, porra, o que é continuar? O que é viver? Quem sou eu, Matheus? Você é as suas lembranças? Ou você tem uma alma que te diferencia? Por que o 18 é tão diferente do 17, né? Sendo que ele não tem nada de experiência que o 17 não viveu. Por que ele acordou tão revoltado, tá ligado? Isso até faria mais sentido, né? O 18 ter a personalidade do 17, né, cara? Caso tenha sido esse problema, porque o 17 passou por coisa pra caramba, né? Sim. Ele viu a Ele podia comunicação, ficar revoltado, né? Exato, exato. E o 18, né? Como ele saiu da caixinha, né? E isso até, cara, resolveria o furo das 24 horas, né? Tipo, porque como ele acabou de sair, ele não presenciou, tipo, a quase morte dele, né? Não presenciou o amigo dele deixando ele pra morrer. Ele não conheceu os alienígenazinhos lá. Faria muito mais sentido ele ser esse cara revoltado, né, cara? E no fim das contas, não, né? Eles até vão por uma questão meio messiânica, até, né? O 17 meio que vira um grande herói, né? Porque ele se comunica, né, com os Creepers, né? E ele descobre que os bichos são criaturas inteligentes, né? Pô, a mamãe Creeper lá, ela tá vindo para defender o bichinho, né? O menorzinho, né? Que ele
Eles É, cortam o rabo dele lá pra pegar o sangue eu, e fazer patê. eu não separei nenhuma foto aqui, acabei não pegando com bola, não separei nenhuma foto dos alienígenas, mas é importante, já que o Matheus tocou já nesse assunto, a gente falar sobre um pouco disso. Nesse universo, quando eles chegam lá, nesse planeta, já tem uma raça de seres vivendo lá. E eu nem usei alienígena, porque é errado usar alienígena, porque no caso Exato. Nós nós, somos os nós alienígenas, somos os alienígenas, Eles né? são Exatamente. Então, esses nativos lá que vivem nesse planeta, eles já estão lá. E qual que é a ideia do humano? A primeira ideia que o grande líder tem? Vamos matar todo mundo, tem que exterminar eles pra gente poder popular o planeta. Quando esses seres nem queriam destruir os humanos, né? Eles Não, estavam eles são uma raça cagando. cara, eles são uma raça pacífica e super inteligente, né? Eles conseguem fazer pensamentos complexos, eles têm consciência. Eles mesmos, cara, isso é muito legal, cara. Isso é um charme gigante dos bichos, né, cara? Eles, cara, eles fazem aquela dancinha toda lá falando que vão explodir tudo, né? Mentira, sabe? Era realmente só para se defender, cara. E é muito legal, poxa. Eles têm personalidade. E o Mickey encontra eles, né? Ele já. E isso é uma sacada legal, cara, do filme, né? Porque eles são feios, né? Eles não são. Os bichos parecem baratas, sabe? E quando você vê uma barata, o que você faz? Você quer matar. Você sempre quer Uhum. matar, porque o bicho é um bicho nojento, o bicho é asqueroso. E aqui o filme subverte isso de um jeito bem legal, né, cara? São animais, assim, que pra gente são feios, né? Porque é uma morfologia diferente da nossa. E eles são espertos, sabe? E eles querem paz, cara. A mamãezinha procurando filho, cara. E é isso, sabe? É bem legal, né, cara? Que os animais brutos que estão além do que a gente considera sociedades têm mais consciência, né? De eu e consciência de outro do que nós, né, cara? Nós, na história do filme, a gente tá criando reciclável para morrer enquanto a galera fica de boa, sabe? Os caras testam uma carne super, super desenvolvida pro Mickey lá, cara, só pra matar ele. E se ele sobreviver, show, porque a carne funciona. Se ele morrer, sentimos muito, né? Vamos imprimir outro. Essa cena é até essa que tá aqui na tela, e ela é muito importante, né, Teteu? Até pro Mickey dar uma acordada também, porque ele come aquela carne, e aí ele começa a passar mal, ali vai morrer, e eles falam, e se a gente testar aquele analgésico lá super forte que a gente criou? Aí eles testam, e eles não querem dar, eles não de 2 minutos, e já querem matar o Mickey porque ele tá fazendo muito barulho. E Você depois o lembra bagulho por que, acaba que eles não funcionando. matam o Mickey, Jorge? Eles não matam porque vai sujar o tapete. Exatamente. Vai sujar o É, tapete, então vamos esperar um pouco, cara. Puta que pariu, mano. E isso é excelente, né, cara? Eu não sei tanto que o Bong Joon-ho utilizou do livro, né? O Snowpiercer ele é uma adaptação bem diferente do livro do Expresso da Manhã, né? Mas como eu não é. conheci o Mickey 7, né? Eu não sei se o Mickey 17 é a mesma coisa, né? Mas essas sacadas, assim, né? Essas críticas mesmo na nossa sociedade é bem bom, João, né, cara? É a cara dele, sabe? Então esse meio do filme, cara, é maravilhoso, né? Porque você vê tudo isso acontecendo e você sempre vai fazer o paralelo com o que a gente vive agora. Tem uma coisa que não tem no livro, e isso eu dei uma pesquisada pra entender, que o John Bonhu acrescenta aqui, que é essa questão dos múltiplos. Como que funcionaria esses múltiplos? Não à toa, eu acho, Matheus, que ele joga. Tem aquela história do primeiro múltiplo, né? Que eram triplos, na verdade, né? Que eram três. No caso, era um cara que ele era um cientista, né? Desenvolveu esse projeto de múltiplos, né? E aí, do nada, ele começou a matar uma galera. E aí eles descobrem depois que ele tinha um clone, né? Porque os assassinatos continuaram. E aí, um Uhum. pouco tempo depois, né, uns anos depois, eles vão na casa do cara e descobriram que tinham três, na verdade, né? Que o que tava na cadeia só levou a culpa porque ele tinha mais dois de backup, né, cara? Exatamente. E aí eu acho interessante porque ele, óbvio, tem muito do filme que não nos é explicado. Mas eu entendo, assim, que dá a entender que a partir do momento que existe uma cópia convivendo com a original, eles podem adquirir personalidades únicas. Então, isso talvez explique porque o 18 é o único que é diferente dos outros 17, porque é o único que coexistiu com uma cópia, né? Com o original ali, Uhum. teoricamente. Então, essa questão da alma e da metafísica é uma questão que o John Woo explica.
tenta trazer aqui, né, levantar a discussão. Porque a gente não fala muito sobre isso, né? A gente fala sobre ciência, sobre copiar as lembranças, mas e a alma? O que torna o Mateus, tá ligado? Por que a ovelha Dolly não é o Mateus? E sim, o Mateus é o Mateus. É difícil explicar, né? Tipo, por que se clonar você agora com todas as suas lembranças, vai ser você também? Então, e acho que isso até é um pouco de problema, né, cara? Porque o filme não quer responder essa pergunta, né, cara? Não quer. Isso é tudo uma teoria sua. E assim, não a gente tem que ter todas as respostas, né, cara? Tipo, acho que não precisa. Mas, porra, pelo menos bota uma coerência no roteiro, né? Porque isso é um ponto central, né? Precisa saber por que o 18 é assim, a gente não sabe. Exatamente. E aí me incomoda mais ainda, Matheus, o desfecho do 18. Sabe por quê? Porque o 18, ele era um grande... Não só um herói, mas pensa comigo. Toda a linha do Mickey é suicida. E aí a gente tem esse cara que ele resolve romper com o ciclo. Ele fala, não, eu não vou ficar morrendo por esses filhos da puta. Eu vou matar eles. E aí o que ele faz no final? Ele se mata. Morre. Ele se mata com uma granada. Ele se mata, assim, ele literalmente se mata. Ele cumpriu o propósito dele de sempre, cara. Só que o que incomoda mais com o Mickey nessa situação é ele virar um super-herói, cara. Pô, o cara pula de um tanque pra outro, arranca o maluco com uma facada. E aí, tipo, sabe? Tinha os soldados, cara. Tinha uma galera que era soldado, não era. O Mickey não era soldado. E aí ele faria mais sentido se realmente fosse o 17, né, cara? Porque o 17 tem essa vivência. E tudo bem que ele ainda virar um super-herói é um bagulho bizarro, né? Pra mim, isso não achei legal, cara. Foi muita viagem. O Matheus, gente, trouxe em off, até a gente conversando em off, ele trouxe que... Ele falou aqui no começo também dos problemas de produção que teve esse filme. Esse filme, ele foi paralisado em 2022, aí teve a greve de 2023 dos atores e dos roteiristas também. Então ele levou muito mais tempo, ele era pra ter saído, sei lá, em 2024... No máximo no começo de 2024, talvez até 2023, já que a paralisação foi no começo de 23, né? Então, assim, levou muito tempo, teve muito problema. O que mudou nesse filme? Eu não tenho certeza, acho que ninguém tem, a gente não tem essa informação. O Matheus até trouxe que talvez nem tenha tido um corte de diretor, né? Tipo, ele fez o corte dele, alguém foi lá e falou, não, tira isso aqui. Talvez não tenha nem sido isso, talvez tenha sido mesmo no roteiro ali, que foi mudando demais. E isso, às vezes, Matheus, parece muito evidente, porque a gente tem personagens, por exemplo, como aquela mina que seduz o Mickey e ela some do nada. Ela não aparece mais. Do nada. Ela some. A própria namorada dele é uma personagem meio dúbia, né? Porque tem hora que ela parece que não se importa tanto com o Mickey, que ela só quer transar com ele. E aí tem outras horas que ela surta e vira uma super-heroína também, que quer salvar os alienígenas, tá ligado? Tipo... Eu fiquei muito incomodado com a personagem da Nakia, né? Porque, assim, ela era uma soldada, ela tinha atitude, o caralho é 4, ela é foda. Do nada, tipo, ela vira uma oradora foda também, sabe? E assim, não tem muito motivo, né, cara? Eu lembro de eu discutir isso com a galera que a gente viu, com a galera que a gente assistiu do filme mesmo, né, cara? Que, tipo, era a percepção do Mickey, né? Eu falei, pô, mas a percepção dele é uma coisa, a percepção geral é outra, né? Até tanto é que pelo que eu vi do livro, né, que eu não li, essa questão mesmo, né, dos direitos dos descartáveis não é uma coisa que é abordada no livro, o que faz muito mais sentido para uma sociedade que é distópica, né, tipo um futuro distópico. Isso daí grana, a gente não mexe com grana, sabe? E aqui, o rumo que ela tomou, cara, deixou o final tão açucarado que me tirou totalmente do filme, sabe? Eles fazem o acordo de paz com os alienígenas, eles vivem bem lá, eles propagam a vida dos aliens e a vida dos seres humanos, o Mickey vira um embaixador e ela vira, tipo, a líder, porque, tipo, tinha um vácuo de poder. Cara, política é assim que funciona, né, cara? Você tem muitas escalas, sabe? Eu não acho que uma soldado aleatória ia virar presidente porque o presidente morreu, né? E isso, assim, é meio chatice, mas não é condizente com o que a gente tava vendo, cara. E eu acho que isso ainda chega muito mais realmente no fato de terem mexido nesse filme, né, cara? Porque, pelo que eu tinha visto, o terceiro ato todo, ele é uma coisa que não tava na mente do Bong Joon-ho, né? Ele não queria esse final açucarado, ele queria um final diferente. E o estúdio não deixou. Inclusive, tem outras peças que, assim, que não tem importância no filme e do nada ganham uma importância no último terço. O pessoal dos direitos humanos lá que tá infiltrado. Cara, do nada. Esses caras estão no filme eles estão no filme o tempo inteiro e eles não falam nada sobre isso. Aí do nada,
A gente gravou a conversa, vamos mandar pra não sei quem. Pra quem que eles mandaram? Pra quem, né? Não, e o agiota que, porra, lançou uma galera, lançou um dos colonizadores que iam Não, ficar numa missão só de ida pro planeta, faz parte, trabalha pra agiota, cara? O que é isso? não, eles ficaram 4 anos pra chegar nesse planeta. Como assim mandar uma mensagem sobre violação de direitos humanos pra Terra e adiantar alguma coisa? Quem que ia fazer, e vir da Terra ia conseguir fazer alguma coisa? Cara, não faz sentido aí. E, pô, você tem toda essa divisão de hierarquia mesmo, né? Você tem a galera que é cientista, né? E aí, do nada, tipo, um dos caras também dá uma carteirada e fala que a expedição é dele. E aí, tipo, você tem essa divisão, mas essa divisão não ocorreu, cara. Quem tinha que ter feito essa divisão era o Picker, né? Isso tinha que vir dele, porra. Vamos lá, cara. A gente falou de quase tudo aqui Hum, que tem no filme, mas tá chegando a hora difícil, cara. Quantos cafezinhos pra você vale ah, Mickey 17 aí, cara? Pô, cara, eu vou te falar, cara, por mais que os defeitos abaixem muito essa nota do Mickey 17, cara, eu ainda vou dar um 3. Eu ainda vou dar um 3 porque, tipo, ele foi um filme divertido de assistir, ele foi descontraído, o Robert Pattinson tá muito bem, né? Não o 18, mas com o 17 mesmo, né? O 17 eu acho que tá muito bom. O 18 é muito mais um Batmanzinho, né? Cara, o cast mesmo é muito bom, né? Tipo, eu gostei da Nasha, gostei da Kai, gostei do Mark Ruffalo, Elon Musk aí, cuzão, né? E assim, o filme tem muitos defeitos, tipo, muitos defeitos. Isso não dá pra tirar, né, cara? Mas os dois primeiros atos eu acho que eles são excelentes e tem charme, tem aquela cara do Bong Joon-ho nas críticas e. Cara, 3 cafezinhos com 17, cara. Eu acho que é o suficiente. E aí, Gigi, Eu, quanto que eu, vai ser pra você? Eu concordo com você, mas eu ressalto que, apesar de eu dar 3 cafezinhos, eu acho que ele é um 3 mais perto do 4 do que do 2, tá ligado? Tipo, ele é um filme, assim, que ele tem problemas, literalmente, que parece que é de tempo. O filme tem 2 horas e 10, cara, mas parece que faltou tempo pra explicar mais coisas, sabe? Tipo, Faltou. explicar... Talvez o estúdio não quisesse liberar, né? Talvez ele tenha gravado alguma coisa. Como o Matheus falou, tem cenas ali onde a personagem sai de cena e ela tá muito envolvida com o Robert Pattinson. E aí depois ela some. E fica a sensação de que teve alguma coisa naquele meio, né? Porque ela aparece depois toda ali junto com o grupo. Ela não foi punida, ela não foi do grupo dissidente. Então, por quê? Ela teve alguma coisa ali, alguma história no meio e a gente não viu. A gente não Tem viu. alguma coisa que aconteceu e a gente não viu essa história. Tem a própria história do desfecho da personagem da Toni Collette, no final, onde ela meio que morre, ela tenta clonar o Mark Ruffalo de novo, e ela meio que acho que morre. Aquilo é jogado. Aquela cena não tá completa. Aquela cena é um sonho do Mickey, Jorge. É aleatório. Mas assim, apesar disso tudo, o Mickey 17 pra mim, ele funciona como mais do que uma ficção. Ele tenta pelo menos ter um estudo sobre o que nos faz ser humano no mundo que a gente vive ou no mundo que a gente ainda pode viver, quem a gente vai ser daqui pra frente. A atuação do Pattinson, cara, como 17, eu concordo com o Matheus, como 18 é qualquer coisa, mas o 17 é muito boa. Tá muito fora do que ele tá acostumado. Até o tom Sim. de voz dele, gente, se vocês verem, é outro. Aquele não é o tom de voz que ele fala normal. Então ele fez o filme inteiro fazendo aquela vozinha estranha, meio introspectiva, meio pra dentro mesmo, assim, que é uma característica do personagem, isso é bem legal. A direção do Bong Joon-ho, eu acho que ele já dirigiu coisas melhores. Mas eu acho que também está dentro do escopo de, cara, você tá dentro de Hollywood agora. Depois do Oscar, é muito difícil darem a liberdade que esse cara tinha no Parasita, que ele teve no Okja, né? E até no Snowblade também, que era um filme que era uma obra fechada de livro, e ele mudou pra caralho. Se você for ver a série do Snow, do, do, do Trem da Manhã aí, do Expresso da Manhã, você vai ver que a série é muito mais factual com o livro do que o filme. Mas eu acho que o filme é melhor. Então, assim, um bom diretor, ele faz isso também, né? Ele muda e consegue melhorar. Aqui, a gente percebe que não, que ele não conseguiu colocar totalmente o que ele queria na tela. E isso talvez seja um problema nos próximos anos aí. Porque é um grande orçamento, né, Matheus? E grandes orçamentos vêm com grandes amarras também, muitas vezes. Foi um grande orçamento que, cara, foi até meio tiro no pé, né? Porque a recepção do Mickey 17 não foi muito boa, né, cara? Não. Eles perderam muito na bilheteria e, tipo, poucas semanas depois do lançamento ele já tá indo pro streaming, né, cara?
E assim, sempre que vai para o streaming, gente, em seguida de estar no cinema, é porque flopou. Então, tipo, já estão tentando recuperar o dinheiro, né? Já estão tentando recuperar a grana. Eu acho que por esse projeto aí, acho que vai, tipo, atrapalhar o Bong Joon-ho em nada, né, cara? Pelo nome mesmo que ele tem, né? Mas eu acho que vai ser algo assim que a gente não vai ter um blockbuster com ele aí nos próximos anos, com certeza. Não vai rolar. Mas é isso, pessoal. Digam vocês aí nos comentários também o que vocês acham do filme, qual nota, quantos cafezinhos você daria pra ele e o que você faria se descobrisse que é apenas uma cópia de si mesmo, assim como o Renato Russo descobriu lá atrás. Deixa aqui nos comentários o que você achou e se curtiu o tom filosófico ou prefere algo mais direto. Aproveita e já se inscreve no canal, né? Porque a gente tá precisando retomar o crescimento aí, assim como o Mark Ruffalo tentou populando um novo planeta. É isso aí, gente. Um beijo e até a próxima.